Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez à Universidade da Química e o episódio de hoje tem por tema Precisamos dar uma função para o elétron. Ao longo do vídeo vocês vão entender o porquê desse tema. E o homem responsável por dar esta função ao elétron foi esse físico austríaco, o Erwin Schrödinger, ou algo parecido com isso. Nunca soube pronunciar o nome dele da maneira correta. Esse ilustre senhor, ele lançou os fundamentos matemáticos para poder ser elaborada uma função matemática para descrever o comportamento do elétron. Mas por que ele fez isso? Lembre-se que no episódio anterior eu falei sobre a hipótese de de Broglie. De Broglie propôs que o elétron apresentava uma característica dual. Ele poderia se comportar como partícula ou se comportar como onda. E se o elétron pode se comportar como uma onda, tem características de uma onda, as ondas podem ser descritas matematicamente por funções que contêm seno, cosseno, enfim, é capaz de ser transcrito do ponto de vista matemático uma função para uma onda. E se o elétron se comporta como uma onda, ele pode então ter sua função matemática, que é conhecida como função de onda para o elétron. Então, o Schrödinger propôs essa base matemática ali mais ou menos em 1926. Um pouco antes, um grande físico também, só que esse alemão, o Werner Heisenberg, não esse Heisenberg, esse Heisenberg. O Werner Heisenberg também propôs uma descrição para o elétron também baseada na mecânica quântica. Lembre-se que Bohr já havia colocado em seu modelo atômico a ideia da quantização, só que ele inseriu a força. No entanto, o Schrödinger e o Heisenberg, eles descreveram um embasamento matemático que já continha a quantização desde o seu fundamento. Bom, qual é a diferença das duas propostas, a proposta do Schrödinger e da proposta do Heisenberg? É a seguinte: a do Heisenberg, ele descreveu a mecânica quântica com base em matrizes. Então, ele descreveu uma mecânica matricial. O Schrödinger, por sua vez, descreveu, como nós falamos, a função de onda. Ele descreveu a mecânica quântica como sendo uma mecânica ondulatória. As duas teorias são concordantes, elas chegam no mesmo resultado. O problema é que a de Heisenberg, além de ser muito mais poderosa, ela é capaz de fazer muito mais coisa do que a de Schrödinger, ela é muito mais difícil. Os físicos já estavam acostumados a trabalhar com funções de onda. Onda era algo mais conhecido para a física na época. A mecânica matricial era muito difícil, até mesmo para os físicos. Matemáticos conheciam, mas físicos não. E por isso que, historicamente, a mecânica matricial de Heisenberg quase não aparece nos livros, ela é simplesmente citada. E nós trabalhamos com a função de Schrödinger porque é mais fácil. Por mais difícil que ela seja, ela é mais fácil do que a proposta de Heisenberg. Então, o Schrödinger, em 1926, ele escreveu uma série de 4 artigos, onde esse daqui foi o primeiro. Ele escreveu em alemão, alguma coisa como quantização como um problema de autovalores. É uma equação de alto valor, é uma entidade matemática, vamos dizer assim, um tipo de equação matemática que ele resolveu. A álgebra permite com que a gente resolva uma equação de alto valor, e ele assumiu que o problema de quantização eletrônica poderia ser tratado como uma espécie de um problema de alto valor. Como disse, esse foi o seu primeiro artigo, de uma série de 4, que ele publicou na Annalen der Physik. Um desses 4 artigos, não sei se é o terceiro ou o quarto, ele mostra que a proposta dele e a proposta do Heisenberg são as mesmas, vão chegar no mesmo ponto. O trabalho de Schrödinger foi reconhecido pela comunidade científica, tanto que, em 1933, ele, junto com o Dirac, ganhou o Prêmio Nobel da Física pela descoberta de uma nova forma da teoria atômica. Agora, a teoria atômica, a partir da década de 20, é completamente diferente dos modelos anteriores. Bohr já começou a colocar uma certa diferença quando ele impõe a ideia de quantização. A partir de agora, quando o elétron é tratado como átomo, a quantização é natural, ela parte desde o começo. E nós teremos muitas similaridades com o modelo atômico de Bohr e de Sommerfeld. Tá bom? Então vamos começar. Primeiro de tudo, o
personagem principal, a persona principal da nossa aula, na verdade não é nem o Schrödinger, mas sim a função de onda que ele descreve. Ele usa esse símbolo, o psi, para representar uma função matemática. Essa função é uma função espacial, ela depende das coordenadas x, y e z, além de depender também do tempo. Convenientemente, nós trabalhamos com o sistema no estado estacionário, paradinho, não em movimento. E quando o sistema está parado, uma molécula, o átomo está parado, nós podemos simplesmente desconsiderar a variável tempo e trabalhar então com a chamada função de onda independente do tempo. Isso facilita bastante a nossa vida, porque nós vamos ter então uma variável a menos. Essa função de onda ela tem que ter algumas características. Não é qualquer função matemática que pode ser utilizada como uma função de onda. Uma de suas características é que ela tem que ser uma função contínua. Isso é essencial. Outra coisa, ela tem que ser uma função unívoca. Para cada valor de x só existe um valor de y. Para cada valor do domínio existe apenas uma imagem. Ela também tem que ser quadraticamente integrável. Esse quadraticamente vai ficar óbvio alguns slides à frente. E além disso, ela tem que ter sua primeira derivada também integrável. Isso significa que não são todas as funções que podem agir como uma função de onda. São apenas algumas funções específicas. Uma função exponencial, por exemplo, é uma que se adequa bem a essas características. Se uma função obedece essas 4 características, ela é chamada nos livros de uma função bem comportada. E o que nós precisamos, então, é ter uma função bem comportada. Por exemplo, aqui nós temos 4 funções que não são funções bem comportadas. Essa daqui, por exemplo, não é contínua. Uma função como essa não apresenta uma boa derivada, sua derivada não é integrável. Essa função aqui, para um determinado valor de x, ela apresenta 1, 2, 3 valores, ela não é unívoca. Essa função aqui ela tende ao infinito, ela não é uma função contínua, então também não é uma função bem comportada. Enfim, essas 4 funções não são boas funções para servirem como funções de onda. Agora, uma função como essa, ela obedece estritamente a essas 4 características, portanto, seria uma boa função. Só para dizer que não pode ser qualquer função matemática que vai representar bem um elétron. Ela tem que ter características específicas, características próprias. O mais interessante é que um dos postulados da mecânica quântica diz que essa função de onda, essa entidade matemática, ela carrega toda a informação a respeito do sistema. Então, tudo que eu quero saber a respeito do elétron está presente nessa função de onda. Só que o que é mais interessante é que essa função de onda ela em si não tem significado físico. O significado físico da função de onda foi dado por esse também ilustre senhor, outro prêmio Nobel, o Max Born, que ele tem a chamada interpretação de Bohr. Em termos simples, ele diz que o quadrado da função de onda indica a probabilidade de se encontrar o elétron em uma determinada distância do núcleo. Notem que o que vai me dar informação sobre a posição eletrônica, ou a probabilidade, o termo correto é esse, a probabilidade de se encontrar o elétron próximo ao núcleo, distante do núcleo, é o quadrado dessa função de onda, e não a função propriamente dita. Por isso que a função de onda tem que ser quadraticamente integrável, porque o quadrado dela é importante. O Max Born também ganhou o prêmio Nobel, mas lá na década de 50, exatamente pelo entendimento estatístico da função de onda. Então, vamos ter mais ou menos uma ideia disso quando olhamos esse desenho. Se vocês perceberem aqui, em verde eu tenho o desenho da função de onda, psi. Ela apresenta uma região positiva, atravessa o eixo x. Nesse caso aqui nós temos um ponto em que a função vale zero. Nós chamamos esse ponto aqui de nó, ou de região nodal. Vai ficar claro em aulas à frente. Nós vamos utilizar muito esse conceito. Então aqui nós temos o nó. Agora a função fica abaixo do eixo x. Essa função então tem sinal negativo. Isso é só apenas o sinal da função, não tem nada a ver com a carga positiva ou carga negativa. Simplesmente que ela assume funções, assume amplitudes positivas e amplitudes negativas. Uma característica normal de qualquer onda. Bom, essa daqui é a função de onda. Ela não me dá nenhuma informação física. Agora, o quadrado dessa função, sim, ele me dá a probabilidade, ou melhor, a densidade de probabilidade de se encontrar o elétron.
Primeiro de tudo, a forma geral da função não altera muito. A diferença vai ser no formato do pico, mas a principal característica é que tudo que era negativo na função de onda, quando eu levo ao quadrado, fica positivo. Então, para π ao quadrado, eu só tenho valores positivos. Nota que eu tenho aqui um primeiro morrinho, um primeiro pico, e aqui o segundo pico um pouco menor. O que significam esses picos? O que significam essas amplitudes? É a densidade de probabilidade de encontrar o elétron a uma determinada distância do núcleo. Vamos imaginar que esse eixo aqui seja um eixo que represente um raio atômico. Então, onde eu tenho maior densidade de probabilidade de encontrar o elétron? No máximo dessa probabilidade, no máximo de π ao quadrado. Exatamente nesse ponto. Aqui eu tenho o máximo de probabilidade. Bom, aqui eu também tenho uma probabilidade considerável, mas menor do que nesse primeiro pico. Então, esses máximos de amplitude significam o máximo de densidade de probabilidade de encontrar o elétron. E isso é representado pelo quadrado da função de onda. Essa interpretação foi dada por Max Born e é o que nós utilizamos para tentar mapear a posição do elétron, porque agora o elétron não é mais uma partícula. Eu não consigo saber exatamente a sua posição. Ele está se comportando, sob essa ótica, como uma onda, e uma onda espalhada pelo sistema. Onde vai estar o elétron? Nesses pontos de máxima amplitude, provavelmente. O modelo quântico é um modelo probabilístico. É diferente do modelo de Bohr, que é um modelo determinista. O modelo de Bohr nós sabemos exatamente a posição e o movimento do elétron. No modelo quântico, não. Nós temos máximos de probabilidades ou mínimos de probabilidade. Interessante que nesse nó, na região nodal, o π ao quadrado, como π é zero, o quadrado de zero é zero. Então, nesse nó, nós temos a probabilidade nula de se encontrar o elétron. É uma região onde o elétron não pode estar. E isso vai gerar muitas consequências na distribuição eletrônica, como o elétron, na verdade, se reorganiza ao longo do átomo. Então, a forma de resolver a função de onda foi proposta por Schrödinger, como seu problema de um alto valor. Ele encarou a quantização eletrônica como sendo um problema de alto valores. E nós resolvemos isso através da chamada equação de Schrödinger. A equação de Schrödinger é uma forma de nós resolvermos a função de onda, extrairmos ali as propriedades que nós queremos. A forma mais simples disso é dessa maneira, quando nós escrevemos Hπ igual a Epsi. O que significa isso? Esse H é o que nós chamamos de um operador. Ele é uma entidade matemática que vai trabalhar a função de onda. Então, o operador, esse caso aqui é o operador hamiltoniano. O hamiltoniano trabalha a função e ele me devolve a mesma função, tem que ser assim, é exatamente a mesma função, porém, junto com a função, ele vai me devolver um alto valor. Esse alto valor, também conhecido como observável, é uma característica física que pode ser medida. Nesse caso específico, o hamiltoniano me devolve a energia. Se eu quiser saber cada nível de energia eletrônico, eu pego a função para o elétron, trabalho com o hamiltoniano nela e ele vai me devolver a energia de cada estado. Isso é muito abstrato. O primeiro contato que você está tendo com isso é extremamente abstrato mesmo. Não se preocupe. Mas não tem jeito. É essa forma que nós temos de obter valores reais da função de onda. Vamos supor que eu queira descobrir o momento angular do elétron. Então, eu vou utilizar não o hamiltoniano, porque o hamiltoniano é um operador que me dá a energia. Eu vou utilizar um operador próprio para quantificar o momento angular. Então, eu vou pegar esse operador do momento angular, vou trabalhar a função de onda com ele, e ele vai me devolver o momento angular do elétron mais a função de onda. Eu costumo falar que o operador tem um papel de emular um aparato, de emular um determinado instrumento. Por exemplo, eu tenho um instrumento que me fornece o valor de energia de cada nível eletrônico, mas eu tenho também um operador que faz esse papel, que me dá os níveis de energia. Eu tenho um instrumento que me mede, por exemplo, a intensidade, o momento de dipolo do elétron, do sistema. Eu vou ter então um operador que consegue emular
esse aparelho e ele vai me fornecer o momento de dipolo do sistema. Só que o operador é uma função matemática. Eu estou dizendo com isso que a mecânica quântica ela é capaz de me fornecer propriedades físicas do elétron, ou do sistema como um todo, do átomo, através de operações matemáticas. E isso é fantástico. E por mais abstrato que seja, isso funciona. Até hoje, a mecânica quântica, 90 anos depois, ainda está estável. Ela ainda existe com algumas alterações, mas ela ainda funciona como sendo o melhor descritor para os sistemas atômicos. Só para termos uma ideia da parte matemática, a cara do hamiltoniano mais simples é essa daqui. Para trabalhar apenas o elétron, as propriedades do elétron. Todo esse termo aqui esquisito, isso daqui é o chamado operador de energia cinética. Quando eu pego o H cortado sobre 2μ, que é a massa reduzida, faço a segunda derivada parcial em função de x, mais a segunda derivada parcial em função de y, mais a segunda derivada parcial em função de z, isso vocês aprenderam em cálculo, sobre essa função, ele vai me resultar a energia cinética do sistema. Mas, além disso, eu tenho um outro operador próprio da energia potencial, que eu chamo de V, que vai me dar a energia potencial do elétron. E o somatório da energia cinética mais da energia potencial vai me dar a energia total do sistema. Isso é matemática pura, mas é uma matemática pura que funciona. Mas até agora nós não vimos como que é a cara da função de onda, né? Apenas citamos a função de onda. Só para vocês terem uma ideia que nós temos duas funções de onda, a função de onda para o orbital 2p e a função de onda para o orbital 3s. Não são funções agradáveis, são funções grandes, e essas são funções relativamente simples, né? Imagina uma função para o orbital 6s, por exemplo. Notem que eu falei com vocês que a função de onda espacial, aqui não estou levando em consideração o tempo, ela é a função das coordenadas x, y e z. Essas são as variáveis. Só que em ambas funções não aparecem x, y e z. As minhas variáveis aqui são r, que aparece aqui, o ângulo θ e o ângulo φ. Por que isso? Porque é muito comum nós representarmos a função de onda, e os operadores também, não em coordenadas cartesianas, mas sim em coordenadas esféricas. Vocês lembram das aulas de cálculo, o que são as coordenadas esféricas? Nada mais é do que uma mudança de coordenada. E por que é mais fácil? Imagina que se você tiver no sistema de coordenadas x, y e z, quais são os valores possíveis para essas variáveis? Bom, se você imaginar que o núcleo está na origem, na posição 0, 0, 0, x pode assumir qualquer valor, de mais infinito a menos infinito. E z também de mais infinito a menos infinito. E y de mais infinito a menos infinito. Então, essas variáveis não apresentam restrições. Mas, quando eu passo para coordenadas esféricas, as minhas variáveis são o r é a distância da origem para qualquer ponto. No caso, r pode assumir valores de... Eu coloquei aqui 1, mas na verdade pode assumir valores de 0 até infinito. Então, aqui não é 1, aqui é 0. Bom, o que é o ângulo θ? O ângulo θ é o ângulo ao longo do eixo z. Imagina que esse ponto está em alguma posição, e ele vai fazer um ângulo com a origem e o eixo z. Nós dizemos que esse θ ele pode varrer de 0 até π, até 180 graus, fazendo como se fosse meia circunferência. Então, o ângulo θ é um ângulo limitado. Ele vai de 0 até π. Então, essa segunda variável não é infinita. O r é, mas o θ não. O que é o φ? Você imagina que esse ângulo vai ter uma determinada posição. Eu vou fazer a projeção desse ângulo no plano xy, a projeção desse ponto no plano xy, e vou considerar o ângulo de x até x, origem, até essa projeção. E aí esse ângulo pode varrer um total de 0 até 2π, ou seja, 360 graus. Qual é a ideia disso? Imagine que você tem uma semicircunferência, né, que é de 0 até π, e se você pegar essa semicircunferência e rotacioná-la ao longo do eixo z, você consegue a figura de uma esfera. Então, daí que surge a ideia das coordenadas esféricas. Então, eu vou desenhar o elétron como se ele estivesse ao longo de uma esfera cujo centro, na verdade,
corresponde ao núcleo. Essa é uma grande diferença também do modelo quântico para o modelo de Bohr. O modelo de Bohr é plano, são círculos. O modelo quântico imagina um modelo tridimensional, um modelo esférico. E com essas coordenadas, com as coordenadas esféricas, é mais fácil da gente descrever o comportamento eletrônico. Vai por mim, realmente é mais fácil, por mais difícil que pareça. Entenderam isso? Então, o que a gente faz, na verdade, é uma mudança de coordenadas. Ao invés de escrevermos a função de onda como sendo uma função de x, y, z, aí escrevemos como sendo uma função de r, θ e φ. E uma outra coisa para facilitar a nossa vida é fazer uma mudança de funções. Nós pegamos uma função e transformamos ela num produto de outras funções. Nós fazemos uma separação de variáveis, onde eu vou pegar a variável r e vou descrever uma função apenas para r, que nós chamamos de parte radial da função de onda. A parte radial nos fornece um conjunto de informações. Agora, as variáveis angulares, o θ e o φ, eu vou escrever como sendo um y de θ e φ, uma outra função que depende apenas das variáveis angulares. Então, eu pego uma função de onda, que depende de variável radial e angular, quando escrito em coordenadas esféricas, e transformo, então, no produto de duas funções. Uma que depende apenas das coordenadas radiais e a outra que depende apenas das coordenadas angulares. Nos livros, essa função y, que depende das coordenadas angulares, normalmente é chamada de harmônicos esféricos. E elas também me fornecem um conjunto de informações a respeito da função de onda, que é diferente da parte radial. E aí a gente pode trabalhar a função de onda de maneira distinta, olhando ora a parte radial, olhando ora a parte angular. Aqui nós temos três funções de onda. A função de onda 100, a função de onda 210 e a 320. O que é isso? Bom, a gente vai ver também no próximo vídeo, não se preocupem agora. Mas aqui são três funções de onda para descrever elétrons distintos, elétrons de níveis de energia distintos. Eu estou destacando aqui em vermelho, em amarelo e em azul a parte do esférico harmônico, a parte angular. Então, essa primeira parte aqui corresponde à parte radial. A parte destacada corresponde à parte angular da função. Então, aqui não depende de θ e φ, mas a partir daqui nós vemos a variável θ de um lado e aqui nós vemos a variável r. Aqui nós vemos a variável r de um lado, que é a parte radial, e aqui nós vemos a função θ, que é a parte angular. E essas funções correspondem ao que nós chamamos de orbitais. Especificamente, essa primeira função, a π100, corresponde a um orbital dessa forma, um orbital s. Essa função, a 210, corresponde a esse orbital p. E essa função 320 corresponde a esse orbital d. Em outras palavras, eu estou falando que essa função matemática assume essa forma. E o fato do orbital p ter esse formato, que provavelmente vocês já conhecem, é porque a função dele é desse tipo. E o orbital s ser esférico é porque a função é desse tipo. E esse orbital d ter esse bambolê no meio é porque a função é desse tipo. E por que isso, né? Qual é a relação da forma com a função? A gente consegue saber exatamente a forma do orbital olhando para a função de onda. Mas onde está essa informação? Vocês conseguem ver? Com o olho bem treinado, a gente consegue saber a forma do orbital olhando apenas para a função. Mas isso eu não vou falar nesse episódio, já ficou grande demais. Eu vou falar no próximo episódio, que eu vou apresentar para vocês o conceito de orbital. E aí, pessoal, nós vamos olhar para essas funções e vamos extrair informações dessas funções. É muito mais fácil do que vocês podem imaginar, pode ter certeza. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Bom, eu espero que sim. É complicado mesmo, a mecânica quântica não é fácil. Mas indo devagar, se vocês não entenderam, voltem no vídeo, revejam algumas partes. Indo devagar fica claro. E, obviamente, não deixe de assistir os próximos episódios. Nós vamos continuar com a ideia do entendimento da mecânica quântica. Aproveite também, se você não conhece o projeto, dê uma olhada nos outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar, que vai ser de informação bem útil para a sua formação. E se você quiser fazer parte do projeto Universidade da Química, basta se inscrever aqui embaixo, é rapidinho.
Aproveite também para curtir o vídeo, para compartilhar e para visitar o nosso site, www.universidadedaquimica.com.br.